Boa noite, a paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Quem vos sauda é o vosso irmão em Cristo, irmão Márcio. Eu quero, meus amados irmãos, estar junto com você, aqui trazendo, compartilhando com os irmãos uma palavra que Deus tem posto no meu coração. Eu queria, meus irmãos, falar com você sobre a fé em Jesus. Louvado seja Deus! A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, disse Deus, a minha alma não tem prazer nele. Existem pessoas, meus irmãos, que não conseguem vencer na vida, muitas vezes porque não quer acreditar em Jesus, porque escolheram acreditar em pessoas que não pode trazer uma solução. Eu queria trazer uma mensagem para os irmãos, falando sobre a fé que remove montanhas. Jesus disse: se tiverdes fé e não duvidar, você vai pedir para o monte que seja precipitado no mar, e assim será feito. Mas para isso é preciso ter fé, acreditar na palavra de Deus, no poder sobrenatural de Deus. Queria compartilhar com você uma palavra que está no livro de Lucas. Você pode ler comigo esta palavra. Quero pedir que você também se inscreva nesse canal, deixe o seu like nesse vídeo, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, verso de número 43, diz assim a palavra de Deus: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Glória a Deus. Amados irmãos, uma mensagem bíblica, né? Uma passagem bíblica que aconteceu literalmente na vida desta mulher, que a Bíblia diz que tinha um fluxo de sangue. E esta mulher, meus irmãos, a Bíblia diz que ela sofreu por 12 anos, né, com essa hemorragia. E esta mulher, meus irmãos, ela pegou os seus haveres, aquilo que ela possuía, e ela foi acreditar, né, na medicina, nos recursos que ela tinha. Só que a Bíblia diz que ela gastara com os médicos todos os seus haveres
mas não conseguia ser curado. Ela foi lá, tentou resolver o problema e não conseguiu. E a Bíblia diz certamente, né? Essa mulher, ela ouviu alguém que chegou para ela e falou: olha, tem um homem chamado Jesus, que é o Filho de Deus, ele pode resolver o teu problema. E essa mulher, meus irmãos, ela acreditou, ela creu a ponto de fazer aquilo que ela não poderia fazer, né? Porque nesse tempo, uma pessoa que tinha hemorragia era considerada uma pessoa imunda, que não podia entrar no meio da sociedade. Mas essa mulher, ela deu um jeito. Ela saiu da onde ela estava, da frustração que ela estava. A Bíblia diz que ela saiu, que ela veio por detrás e ela tocou nas vestes do Senhor Jesus. Porque ela dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na orla das vestes do Senhor Jesus, eu serei curada. Louvado seja Deus. E quando ela usa a fé, ela vai e ela toca no Senhor Jesus, a Bíblia diz que saiu virtude de Jesus. E ela vai e ela toca no Senhor e na mesma hora ela sente estar já curada daquele mal. Que eu quero parar para refletir com os irmãos que muitas pessoas não conseguem receber ou ser bem-sucedido. Sabe por quê? Porque quando alguém chega para falar de Jesus, a pessoa não consegue acreditar que Jesus pode mudar a história, que Jesus pode curar a enfermidade, que Jesus pode trazer solução para um problema insolúvel. Existem pessoas que estão decepcionadas, que já gastou tudo, porque investiu no homem. E quando alguém chega e fala: olha, Jesus pode resolver o teu problema, Jesus pode mudar a tua história, a pessoa não consegue acreditar. Essa mulher, ela passou 12 anos esperando na medicina. E quando alguém falou que Jesus podia resolver o problema dela, ela creu. Ela creu em Jesus, tocou nele e ela teve a sua história mudada. Então eu quero dizer para você, eu não sei qual é o problema que você está passando. Se é um problema na tua casa, no meio da tua família, se é um problema na área financeira, na área espiritual, Jesus pode resolver o teu problema. Agora você precisa deixar de confiar no homem, no ser humano, e confiar em Jesus. Porque quando nós confiamos no Senhor, Ele estende as mãos, nos abençoa e nos salva. Você não pode olhar só para o problema. Você precisa olhar para aquele que pode resolver o teu problema. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que fizeram isto, né? A Bíblia fala da mulher cananeia, que tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. Ela deixou a sua filha lá na casa dela. Ela saiu ao encontro do Senhor Jesus. Depois de muita insistência, Jesus parou e ela se humilhou aos pés de Jesus: Senhor, socorre-me.
Jesus colocou a prova para ela e ela se humilhou ainda mais. E Jesus disse: olha, por causa da tua fé, vai e a tua filha já está liberta. Aqui para esta mulher, Jesus falou: olha, a tua fé te salvou. Só que a fé dela não era simplesmente uma fé morta. Então ela creu e ela agiu pela fé. Antes de qualquer coisa, nós precisamos crer, pedir a orientação de Deus. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha continuar abençoando cada um de vocês e que nós possamos aprender com Jesus. Se você olhar para Jesus, Ele vai te alcançar, te abençoar, mudar o teu cativeiro. Aí a Bíblia está cheia, de exemplos de pessoas que usaram crer em Jesus e foram abençoadas. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que tinha uma mulher viúva, o credor já estava para levar os seus 2 filhos para ser servo, porque ela tinha uma dívida e não tinha condições de pagar aquela dívida. E quando o credor veio para levar os 2 filhos dela para ser escravo, para ser servo, diz a Bíblia que ela foi até o homem de Deus, até o profeta Eliseu, e falou: olha, meu marido, teu servo, morreu. Ele temia ao Senhor. Em outras palavras, ele era um servo de Deus. Eliseu olhou para ela e falou: olha, o que eu hei de fazer? Diz o que é que você tem na tua casa. Ela disse: olha, eu não tenho nada. Ela não tinha nada a não ser uma pequena botija de azeite. E também a fé, que ela acreditava no Senhor. O mistério estava na fé que aquela mulher tinha. Ela tinha azeite e tinha fé. E é isso que Deus quer de nós. Aquilo que você tem, mas além daquilo que você tem, você precisa ter fé para pedir para Deus. Porque hoje nós temos um contato direto com Deus. Antes, era preciso a pessoa procurar um profeta para poder buscar uma resposta de Deus. Mas a Bíblia diz que após a crucificação de Jesus, o véu do templo que separava o homem de Deus se rasgou de alto a baixo. No Antigo Testamento, o Senhor falava por intermédio de profeta. Hoje, Ele fala pelo Espírito Santo de Deus e pela Bíblia Sagrada. Agora você precisa aprender, entender que se você se humilhar diante de Jesus, Ele vai te responder, Ele vai te abençoar. Eliseu falou: olha, vai para a tua casa, pede vasos para os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Entra na tua casa, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos que foi enchendo, você coloca a parte. Em outras palavras, que o milagre vai acontecer. A Bíblia diz que essa mulher ela foi e fez conforme a palavra do homem de Deus. E aí, meus irmãos, quando o milagre aconteceu, ela vai lá e fala com o homem de Deus: olha, o azeite multiplicou, o milagre aconteceu, o que eu hei de fazer? Eliseu diz: olha, vai lá, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Eu acredito dentro desta palavra que talvez no dia seguinte os credores desta mulher chegou lá para buscar os filhos dela e eles foram surpreendidos,
porque esta mulher viúva, ela pôde pagar a sua dívida, ela pôde honrar o seu compromisso. Louvado seja Deus. Se você buscar a ajuda de Deus, Deus vai enviar providência. Você vai poder honrar os teus compromissos. Se você buscar a ajuda de Deus, o teu filho não vai perecer. Porque você busca a direção de Deus e Deus está disposto a te abençoar, a mudar a tua história. Você só precisa acreditar e se dispor na presença de Deus. A mulher viúva de 2 Reis, no capítulo 4, ela se dispôs. Ela não aceitou aquela situação, ela foi buscar uma direção de Deus, ela recebeu a direção de Deus. Essa mulher, no livro de Lucas, capítulo 8, que nós lemos, amados irmãos, mostra uma mulher que tinha tudo para desistir da vida, que tinha tudo para ser uma pessoa sem esperança. Mas quando ela ouviu dizer que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus curava enfermo, perdoava pecado, fazia milagres, ela reviveu, né? Ela passou a crer que tinha uma esperança para ela, que Jesus era a saída que ela precisava. Então ela juntou ali a sua força, atravessou uma multidão, tocou na orla de Jesus e foi curada. Você precisa romper os obstáculos. Através da fé, nós conseguimos ir mais além com Jesus. Nós conseguimos alcançar aquilo que só Deus pode nos fazer alcançar. Quando nós decidimos acreditar no Senhor, Ele traz até nós aquilo que nós não conseguimos trazer. Se você olhar na Bíblia, você vai ver aquele cego Bartimeu, ele não tinha condição de chegar e de tocar em Jesus. Mas ele acreditava, ele tinha fé. Ele estava com a limitação de ir aonde Jesus estava. Então ele ficou à beira do caminho, mendigando. E quando ele ouviu um barulho que alguém disse que Jesus estava passando, a Bíblia declara, a gente consegue ver pela palavra de Deus, que ele deixou de mendigar, ele deixou de pedir esmola para pedir a misericórdia de Deus. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar ao ponto das pessoas que estavam passando ficar incomodado com ele. Falou: olha, cala-te, você está incomodando o mestre. Porque é assim, quem não te ajuda, te atrapalha. A pessoa que não vai te ajudar, ela vai te atrapalhar, ela vai fazer de tudo para você não conseguir. Você precisa entender isso. Bartimeu entendeu que o homem não podia trazer nada para ele, mas Jesus, o filho de Davi, o filho do Deus vivo, era poderoso para trazer uma solução para ele. E como trouxe. Lá na frente, Jesus parou e mandou chamar ele. E quando Bartimeu chegou diante de Jesus, Jesus falou: o que queres que eu te faça? Qual é o teu problema? O que você precisa? Ele falou: Senhor, eu quero ver. E a Bíblia diz que na mesma hora o Senhor disse: vê, a tua
fé te salvou. Que eu quero dizer para você que quando nós cremos em Jesus, quando a nossa fé ela é uma fé verdadeira, nós não olhamos para pessoas, nós não olhamos para o que as pessoas vão pensar de nós, nós olhamos para ver o que Jesus pensa de nós. Se nós clamarmos a Ele, Ele vai abençoar. Se você clamar, Ele vai abençoar. Aqui nós vemos 3 mensagens bíblicas de pessoas que foram diante de Deus e clamaram e foram abençoados. E tem uma referência bíblica. Jesus disse em João 14: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. A palavra diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. O que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Eu acredito que chegou o momento de nós buscarmos e pedirmos para Deus aquilo que nós queremos receber. Aquilo que você precisa receber, você precisa pedir primeiro para Deus. E aprender a ouvir a voz de Deus falando no teu coração. Amém? Que Deus abençoe. Que o Espírito de Deus possa expressar melhor aquilo que eu não pude expressar. Fazer um minuto de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu me coloco diante de Ti, apresentando a vida dos irmãos que irão nos ouvir, Senhor. Que todos possam ser abençoados, alcançados pela Tua presença. Meu Deus, o Senhor conhece cada pessoa, cada situação. Guarda este meu irmão, esta minha irmã. Livra, meu Deus, de todo mal. Que todos possam ser protegidos, guardados no esconderijo do Senhor onipotente. Deus, põe as tuas mãos e protege cada uma destas pessoas que vai nos ouvir. Em nome de Jesus, meu Pai, guarda, livra do acidente, dá a cura divina, Senhor, dá a fortaleza, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão sobre a nossa vida. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.